No programa de hoje, vamos conversar com o secretário de Estado do Planejamento do Rio Grande do Norte, Aldemir Freire, falar sobre a situação das finanças do Estado, os avanços que aconteceram e o que se planeja daqui para frente. Seja bem-vindo, secretário Aldemir Freire, ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui, Robson. Um dos grandes desafios, na virada de 2018 para 2019, quando começou a gestão da professora Fátima Bezerra, nós observamos que havia muitas especulações sobre a capacidade ou não da atual gestão pagar os salários em atraso, que eram 4 salários em atraso, né? E a expectativa é que isso poderia ter sido chegar a uma situação pior. O que é que o secretário pode dizer hoje, passados quase 4 anos, né? Estamos aqui na reta final já do mandato, né, em meados de 2022. Robson, o governo do Rio Grande do Norte, ele foi, desde 2010, de 2010 até 2018, uma máquina de moer governadores e governadoras que estavam na cadeira do Executivo Estadual. Se nós lembrarmos, estava na cadeira de governador Iberê em 2010 e ele perde a eleição. A população... Ele, na ocasião, inclusive, assumiu com a dívida de 800 milhões de reais deixada por Vilma de Faria. Isso. Eu me lembro dos números exatos, porque eu fiz a entrevista com ele na hora que assumiu o governo, né? E ele teve que admitir a dívida, apesar de ser aliado da, então, governadora Vilma de Faria, né? Pois é, então, naquele momento, o Estado já vinha passando por algumas dificuldades e a população do Rio Grande do Norte depositou muitas esperanças em Rosalba Ciarline. Rosalba Ciarline elege, assume em 2011, e ela termina o mandato com a economia e o governo do Rio Grande do Norte numa situação pior do que o que começou, né? Se não me falha a memória, 1,4 bilhão de reais de dívida, né? Ela só fecha as contas porque faz em dezembro de 2014, faz aquele saque do Fundo Previdenciário para concluir as suas folhas de pagamento. Naquele desastre que estava naquele momento, a população volta a depositar as suas esperanças em Robson Faria. E o Estado continuou seguindo ladeira abaixo. O governo Robson termina uma situação pior do que aqui começou. Ele ainda consegue manter os primeiros meses, né, com os salários em dias às custas do saque do Fundo Previdenciário, mesmo tendo entrado recursos extraordinários, né? Entrou o saque do Fundo Previdenciário, aí, um saque da ordem de 800 milhões, entrou recursos da repatriação, acho que entrou quase 500 milhões, 400 e poucos milhões de recursos de repatriação, e entrou mais ali de 2017 para 2018, ainda entrou aí uns 400 milhões que Temer acabou mandando aqui para o Estado, que foi usado também para pagar folhas da saúde. E ainda assim você termina a gestão de Robson com 1 bilhão de dívida para servidores e mais ou menos 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 600 de dívida com fornecedores e outras instituições. Então a dívida era de 2 bilhões e 600 e tínhamos naquele momento assim, no caixa do governo pouco mais de 3 milhões de reais. Então o Rio Grande do Norte ele vinha ladeira abaixo, ou seja, ele termina 2010 pior do que 2006, ou seja, a gestão de Iberê termina pior do que começou, a gestão de Rosalba termina pior do que começou e a gestão de Robson termina pior do que começou. Esses 3 perderam as eleições. Então o governo do Estado foi uma máquina de moer governadores. A situação estava dramática naquele momento, todo mundo se lembra, e a governadora que estava no Senado com mais 4 anos tranquila, resolveu enfrentar essa batalha. E nós quebramos essa lógica. Hoje... Isso tendo um governo federal, né, um presidente da República, que pela primeira vez se posiciona contra o Estado do Rio Grande do Norte, mais do que contra um governante. Francamente hostil à nossa gestão. Nós temos francamente hostil à nossa gestão, inclusive com... Diferente do que muitas vezes acontece em outros estados do Nordeste, em que as disputas políticas locais
não fazem com que, mesmo você tendo diferentes posições políticas, no geral você tem posições em que quem está em Brasília acaba ajudando os governos locais. Tá? Como você no vê caso isso do Ceará, em outros o caso estados, da Bahia, isso. o caso do Pernambuco. Aqui nós não passamos por isso. Literalmente nós temos, né, praticamente um enfrentamento diário, né, com os representantes do governo federal localmente. Então, nós quebramos essa trajetória de ladeira abaixo do Rio Grande do Norte. Nós recuperamos, né, acabamos de concluir o pagamento de R$1 bilhão de folhas atrasadas, e tanto é que a governadora hoje, quebrando essa trajetória, segue na liderança, isolada, tranquila, né, frente a todos os demais já candidatos. É um reconhecimento da população. Né? Exatamente. Ou seja, a população, a essa altura do campeonato, Rosalba sequer tinha legenda para se candidatar e Robson amargava uma terceira colocação. Não chegou aí para o segundo turno. Não chegou nem aí para o segundo turno. A governadora, pelo contrário, a governadora está numa posição bem avaliada, ou seja, a população reconhece o trabalho que foi feito e premia a gestora que retirou o Estado daquela situação. Obviamente que você ter que juntar R$1 bilhão para pagar a servidores, acaba que você precisa retirar esse dinheiro de algum lugar. Né? Claro que para a gente seria ótimo que a gente tivesse pego esse R$1 bilhão e tivesse ampliado os investimentos em escolas, em hospitais, em estradas, porque o Estado veio se degradando a infraestrutura. Basta ver, as nossas estradas foram se degradando ao longo dos últimos 10, 12 anos, porque você não tinha investimento nessa área. Então, nós estamos retomando esses investimentos. E houve também, em relação às estradas, secretário, eu me recordo, um corte muito grande dado por Michel Temer, que tirou recursos exatamente da área. Você perde recurso da CID, você perde recurso da CID, exatamente. Né? Você perde que era que ia para as estradas, CIDs, né? Que é o que você usa, embora hoje os recursos da CID, eles esse ano está com, mas eles não servem, hoje é muito pouco recurso da CID, né? Mesmo, acho que a gente vai receber esse ano 10 a 12 milhões de reais, mais ou menos, de CID, é praticamente nada. Nós devemos investir esse ano em estradas, é um dos recordes dos últimos anos. Eu nem me lembro quando o DR gastou tanto com estradas, ou quando o Rio Grande do Norte gastou tanto com estradas. A gente deve gastar próximo a 200 milhões de reais ou um pouco mais. Disso aí nós temos 75 milhões, 74, 75 milhões, que lá da 233, da RN 233, aquela que liga a Sul, a BR, a BR que vai de Açu, aquela outra 304? BR, a 206. 206. Né? Ela faz aquela ligação, que é uma estrada por onde todo o médio e o alto oeste passa. Então, pessoas com mercadorias passam por ali. Então, ali você tem 75 milhões de investimento naquela estrada, e nós temos também, de recursos próprios, a gente deve dotar aí o DR mais de 100 a 125 milhões de reais para manutenção. A gente deve gastar 50 milhões com manutenção, aqueles tapa-buraco, e devemos gastar aí mais uns 60 a 70 milhões de reconstrução de algumas outras estradas que estão em situação. Então, nós estamos dando um foco especial agora em estradas, e também temos um programa grande aí também de investimentos na área de educação, da construção dos institutos estaduais, né, de ensino médio. Do jeito que tem os IFs, está se construindo agora os estaduais, os né? estaduais, isso. E ainda há a reforma e ampliação de 100 outras escolas estaduais. Então, estradas, educação. A gente está iniciando também agora a implantação iniciar o processo de implantação de policlínicas regionalizadas e a conclusão do Hospital da Mulher em Mossoró. Então, nós estamos nos programando para você. Imagine que aquele 1 bilhão que a gente juntou para fazer folha, para pagar folha, a gente pode juntar agora 1 bilhão. Nossa meta mínima, na verdade, nossa meta mínima é juntar agora 1 bilhão para ampliar investimentos. E com um detalhe importante que às vezes a pessoa, não, mas é só o pagamento de salário, mas
A economia do Rio Grande do Norte, ela depende muito desses salários que são injetados através do trabalho feito pelos servidores públicos, né? Tanto que é perceptível até olho nu, na hora que o Estado faz o pagamento do servidor, os shoppings, os supermercados, as feiras livres estão abarrotadas de pessoas, né, já injetando recursos na própria economia, né? Ou seja, praticamente a olho nu a gente observa a importância de ter se priorizado o pagamento do servidor. Basta a gente deixar de pagar um mês. Se a gente deixar de pagar um mês, o drama que é para as próprias famílias, imagine o que é o trabalhador passar um mês trabalhando, chega no fim do mês, você tem a conta de água, de luz, de aluguel, de escola, né, de plano de saúde, tem que fazer feira. E não feira, receber nem ter previsão nem calendário. Não receber nem saber quando e se é que vai receber. É uma tragédia, assim, do ponto de vista pessoal, mas é uma tragédia do ponto de vista da economia também, porque você injeta todo mês aí perto de 500 milhões de reais na economia. Todas as fontes, as rendas do trabalho e aposentadoria do Estado devem girar em torno de 3 bilhões por mês. Ou seja, quando você soma a renda de todas as famílias no Rio Grande do Norte, ela dá em torno aí de 3 bilhões por mês. Desses 3 bilhões, 500 milhões é servidor público estadual. Então, é um peso importante. Sem dúvida. Se você tira 500 milhões de 3 bilhões, você faz um efeito grande na economia. Então, esse recurso está fazendo a economia se movimentar. Até 2018, o que é que você tinha? O Estado do Rio Grande do Norte ele funcionava como uma âncora ao desenvolvimento do Estado. Porque, na medida que atrasava, puxava para baixo. Né? Assim, e os servidores estavam endividados, não tinham acesso a crédito, então tinha dificuldade de compra. Agora, e a máquina pública também não funciona direito. Se você não recebe seu dinheiro, como é que você tem condição psicológica de trabalhar, de servir a população? Isso, né? Exatamente. É o básico, mas esse básico, quando não funciona, é uma tragédia. E era uma tragédia. Agora, secretário, uma informação, digamos assim, não sei se posso chamar de informação, mas que tem sido propagado por membros do governo federal e simpatizantes do governo federal, é que foi Bolsonaro que, por obra e graça e boa vontade com o Rio Grande do Norte, injetou tantos recursos aqui no Estado, por vontade dele, que isso fez com que o Estado do Rio Grande do Norte pagasse as folhas. Ou seja, seria, entre aspas, um mérito do presidente Bolsonaro. Isso se propaga em alguns grupos de WhatsApp, né? Tem gente que sabe o que é verdade e o que é mentira, e é importante a gente colher a informação oficial, que é a que o senhor representa como secretário de Planejamento do Estado, que tem acesso, né, a todas as finanças, o que entra e o que sai de recurso. Olha, quem me dera que ele tivesse mandado R$1 bilhão de recursos livres para a gente pagar a folha. Mas qualquer um que acesse o site da Secretaria do Tesouro Nacional pode ver os relatórios. E hoje é transparente, todo mundo acessa, Todo mundo acessa, o número estão lá. Esses dias eu publiquei no meu Twitter. Ou seja, em 2021, só um exemplo, em 2021, o Rio Grande do Norte recebe da União em torno de 6 bilhões de reais. 90% disso é receita constitucional. É o Fundo de Participação do Estado e os royalties do petróleo. Isso é receita que pertence ao Estado. A União apenas arrecada, está lá na lei. 44% do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados vai para estados e municípios. A União arrecada... É recurso obrigatório. É recurso obrigatório. Do mesmo jeito que o Rio Grande do Norte arrecada ICMS, repassa 25% por município. Não há uma discricionariedade, não há uma vontade do gestor de fazer. Aliás, ele é punido se não repassar. É a lei que tem que ser cumprida. E a outra é o que as empresas pagam pela extração de petróleo, os royalties de petróleo. Então, 90% é isso aí. 8% desses recursos é direcionado à saúde, vinculado à saúde. Quando você habilita, como é o Sistema Nacional de Saúde? É o SUS. O SUS ele é um financiamento tripartite. A União participa com uma parte, o Estado participa com outra e os municípios com outra. Quando você habilita leitos de UTI, quando você habilita determinados hospitais, a União banca parte daqueles custos com recursos carimbados. Você tem que mandar aquilo para média e alta complexidade, por exemplo. Isso. Então, são recursos carimbados, você só usa para isso aí. Então, aí já vai 98%. 1,5% é recurso vinculado à educação, tipo assim, que vem para complementação dos recursos para aquisição da merenda escolar, que é um valor estipulado por aluno para o Brasil todinho. Sobrou de transferências voluntárias, aquela que era 0, ou seja, de cada
de cada R$100 que a União mandou, transferência voluntária foi menos de R$1, foi 70 centavos de cada R$100. 20 e poucos milhões. Que e uma parte disso, na verdade, está vinculado também, porque aí está o recurso que você recebeu para construir Oiticica. Aí está recurso que você recebeu de convênios com segurança pública. Então, também são recursos vinculados. Então, não há nenhuma transferência significativa de recursos voluntários de volume expressivo e de livre uso. Que divulgaram que Bolsonaro teria mandado bilhões para o Rio Grande do Norte, né? Que, na verdade, contra fatos não há argumentos. Né? Então, e o secretário mostra os fatos e qualquer cidadão pode consultar esses fatos no portal da transparência. Né? E secretário, e vale destacar também um ponto importante. Na prática, se a gente for pensar, todo recurso ele é do município e do estado, porque quem produz é o município e o estado, não a União. Então, a gente manda o dinheiro para lá. E o que vem de lá para cá, na verdade, é um dinheiro que é devolvido ao Estado, né? Que às vezes se confunde. E até uma promessa, me parece, não cumprida do governo Bolsonaro, né? Que foi cantada em verso e prosa, que seria mais Brasil e menos Brasília. Ou seja, tiraria mais recursos de concentração de poder do governo federal, passaria para os estaduais e municípios principalmente, né? Nós estamos vivendo nesse momento um problema inverso. Ao contrário, se né? nós imaginarmos agora, por exemplo, a legislação de ICMS que se pretende fazer, é uma retirada de recursos dos estados brutal. Fato que aconteceu também na ocasião das ditaduras militares que o Brasil passou. Foi a mesma coisa, concentração forte de recursos nas mãos do governo federal, do ditador principal, né? Secretário, e resolvido, digamos assim, esse grande problema, né, que impedia a capacidade de investimento do Estado, que foi justamente pagar as 4 folhas de salário atrasado, fornecedores também, como é que fica daqui para frente, né? Dá para sonhar, dá para planejar, dá para ter expectativas de uma melhor situação para o Rio Grande do Norte? Para os próximos anos? Eu uso duas imagens, né? Assim, uma imagem é que nós arrumamos a casa e de agora para frente nós vamos embelezar a casa. Uma outra imagem que eu uso muito é essa. Imagine a dona de casa que está nos assistindo, o dono de casa está nos assistindo, que ele estivesse numa situação em que estivesse devendo cartão de crédito, aluguel atrasado, conta de água e luz atrasada, no cheque especial, sem dinheiro para fazer feira, devendo a Deus e o mundo. Você acha que era que ele ia fazer primeiro? Pagar as suas contas ou ia começar a construção de um apartamento, de uma casa na praia? Obviamente você vai primeiro se arrumar. Então nós passamos esses 3 anos e meio arrumando a casa. Agora é hora da gente embelezar. Nós recuperamos nossa capacidade de investimento. Recuperamos, sobramos R$1 bilhão do que a gente trabalhava. Para onde foi que a gente usou esse recurso? Para pagar a folha. A gente continuar nessa economia de R$1 bilhão, nós não vamos ficar guardados e sentar em cima de R$1 bilhão. Nós vamos pegar R$1 bilhão, e eu tenho dito à governadora, e é isso que a governadora deseja. Nós vamos agora arrumar mais R$1 bilhão, no mínimo, para investimentos. Então, agora é a hora da gente ampliar os investimentos do Estado do Rio Grande do Norte. A gente não pôde ampliar, e isso nós já estamos fazendo agora. Os dados que eu falei anteriormente, de investimentos em estradas, já é uma recuperação desse projeto, já é a gente utilizando recursos que antes a gente ia utilizar para pagar atrasado, com a conclusão dos atrasados, nós vamos utilizar esses recursos para ampliar os investimentos. Secretário Aldemir Freire, quando a gente pensa no momento que estamos agora, né, é um momento de pré-campanha. Existem pré-candidatos, né? Existe a pré-candidatura à reeleição natural da governadora Fátima Bezerra, existe a pré-candidatura de presidenciáveis, dentre eles o próprio presidente Lula. Dá para ter mais esperança se nós tivermos pela primeira vez no estado do Rio Grande do Norte uma sintonia muito direta de partido a partido, de gestor a gestor. Se a gente tiver um cenário para o próximo ano com Fátima reeleita e o ex-presidente Lula voltando à presidência do Brasil? Eu costumo dizer que a gente passou esses 4 anos remando contra a correnteza ou indo contra o vento, né? Com a vitória de Lula e com a vitória da governadora, nós teremos 4 anos para frente, com o vento a nosso favor, ou a gente remando na direção do rio, que o rio vai.
Então, a gente tem uma Tendo o expectativa... projeto, sabendo onde quer ir, né? Isso, exatamente. E nós estamos trabalhando na construção de uma carteira de investimento que a gente possa potencializar usando os nossos recursos, mas usando também parcerias com a União, para que a gente possa desenvolver cada vez mais o Rio Grande do Norte. Para a gente finalizar, o secretário arriscaria compartilhar conosco um sonho, caso esse cenário se concretize no próximo ano? Olha, meu sonho é ampliar significativamente os volumes de investimentos e é o sonho da governadora. Ela tem dito, nós vamos começar a fazer esses investimentos, ampliar esses investimentos já de agora. Então, é o sonho, eu tenho essa marca, assim, trabalhar com essa marca de 1 bilhão no mínimo de investimentos nos próximos 4 anos, 1 bilhão no mínimo. A gente ampliar, além do que a gente investiu nesses 4 anos, a gente investiu 1 bilhão a mais nos próximos 4 anos com recursos próprios. Sem contar a capacidade de contrair empréstimo e ampliar esse volume de investimento. Que é possível fazer quando a casa está arrumada, né? Exatamente. Perfeito. Quero agradecer a participação do secretário Aldemir Freire, que cuida da pasta de Planejamento e Finanças do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, secretário. Seja sempre bem-vindo. Eu deixo um momento para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Eu que agradeço o convite e agradeço aos telespectadores aí que estão nos assistindo, a paciência de nos acompanhar e desejar a todos um Rio Grande do Norte cada vez melhor. Obrigado, secretário.